Bom, então boa tarde novamente. Queria agradecer a oportunidade de falar um pouco com vocês a respeito da tecnologia de visualização de dados. Essa oficina ela é ministrada por mim e também pelo Fábio, que faz parte também do grupo CODAF, do grupo de pesquisa do GPTAD. E, na verdade, essa oficina ela é resultado de uma demanda que teve pela parte de fontes de dados do nosso portal CODAF, que ele já apresentava algumas fontes de dados e também, por conta desse acesso a essas fontes de dados, a gente viu que precisava ter alguma visualização para tornar mais eficaz aquelas fontes de dados. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês desse trabalho que já vem sendo feito em algumas instituições parceiras, como é o caso da FATEC, de Presidente Prudente, a ETEC de Novo Horizonte de Marília. A gente já ofereceu essa oficina aqui em Tupã e também na Unify. Só que o objetivo dessa palestra, dessa oficina, é apresentar alternativas que é por meio de tecnologias digitais para a visualização desses dados, facilitando a interpretação e a interação com os dados coletados na web ou em qualquer outra base. Então, antes da gente começar mostrando o porquê, como pode ser feita essa visualização de dados, como pode ser feita essa coleta, a gente precisa entender o que é a visualização de dados e para que ela serve. A visualização de dados ela serve para interpretar dados de modos interativos e intuitivos para navegar. Ela é uma tecnologia que ela oferece ferramentas de suporte para visuais e gráficos para apoiar tarefas de análise de dados complexados. Esses dados complexados eles podem estar armazenados em estruturas, como é o caso de banco de dados, ou em documentos. E essa visualização de dados ela pode auxiliar na tomada de decisão de negócios ou interpretação de dados em pesquisas. Então, antes de mostrar uma ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje, primeiro é importante a gente ressaltar algumas formas de visualização de dados e quais seriam, nesse caso, os gráficos adequados para a utilização. Aqui a gente vê um quadro, um gráfico, que ele é feito em cima de um plano cartesiano. Aí a gente vê assim, se é um plano cartesiano, ele é algo mais antigo. Sim, a visualização de dados ela existe desde o século XVIII. Entretanto, com o surgimento dos computadores e posteriormente a internet, o que facilitou nessa construção de visualização de dados? Antigamente, a pessoa precisava desenhar um gráfico, então ela se limitava a um número de dados muito menor do que o enfrentado hoje. E nós sabemos que esses dados, com o surgimento da internet, eles são gerados de forma exponencial. Então existem milhões de dados disponíveis na web e se fosse fazer isso na mão seria uma coisa muito difícil de ser interpretada. Então com o surgimento dos computadores facilitou esse processamento, essa coleta e a criação e elaboração desses gráficos. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é o gráfico de colunas. Nesse caso aqui, o gráfico de colunas ele serve para comparar dados. Aqui existem duas turmas que têm preferência por determinados tipos de esportes. Então, o gráfico ideal para esse tipo de comparação é o gráfico de colunas. Eu não vou me alongar muito nesse sentido, porque o objetivo da oficina é mostrar uma ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje. O outro tipo de gráfico são os gráficos de barra. Nesse caso, ele também serve para comparação, só que com valores com maior número de variáveis. Nesse caso aqui, a intenção de voto para eleição a presidente. Então, como existem diversos dados aqui, se eu colocasse naquela forma de colunas, ele ia ficar um gráfico visualmente complicado de se interpretar, porque ia ficar algo muito longo. Então, nesse caso de comparação com diversas variáveis, a gente cria gráficos de barra. Outro tipo de gráfico que tem é o gráfico de linhas. Nesse caso, o gráfico de linhas ele serve para demonstrar e apresentar séries históricas. Então aqui a gente consegue ver os dados sobre a maior pontuação dos times rebaixados desde 2006. E ele foi feito em gráfico de linhas porque ele é uma série histórica. Aqui vai de 2006 a 2013. Então, para a interpretação desses dados,
aconselha-se utilizar o gráfico de linhas. O gráfico de pizza, ele tem o intuito de apresentar um todo e dentro desse todo preferências no caso aqui, atrações de eventos culturais e turistas que pretendiam visitar uma região. Então eu tenho uma amostra que eu fiz a coleta na pesquisa, coloquei aquela coleta como um todo, 100%, e dentro dessa população eu coloco as escolhas dos indivíduos entrevistados. Então aqui eu tenho o todo do 100% e aqui cada porcentagem dos grupos escolhidos. Tem um outro tipo de gráfico, que é o gráfico de colunas e linhas. Nesse caso, eu tenho uma série histórica que é de janeiro a dezembro, então eu tenho as linhas acompanhando e a comparação entre um mês e o outro que eu coloco por meio dessas variáveis em colunas. Então eu comparo e tenho a série histórica mostrando o meu resultado. No caso, o resultado em vermelho é a meta que se esperava e a coluna é o faturamento que foi alcançado. E por fim, o gráfico de radar, que serve são dados cíclicos que geralmente caracterizam alguma coisa. Então, por exemplo, numa análise de recursos humanos, quando eu vou contratar alguém para o meu negócio, eu vou colocar determinadas competências e vou delimitar de 0 a 100, de 0 a 1000, aí é o usuário que decide, quanto que vai valer cada característica. E jogo isso nesse dado. Aí, por exemplo, o personagem 1, nesse caso, ou o indivíduo número 1, ele tem tais características, que está em azul, o vermelho o 2 e o verde o 3. Tá. Falei como eu utilizo a visualização de dados. Agora eu vou apresentar a vocês alternativas que podem facilitar a estruturação desses gráficos e dessas visualizações de dados. Dentro da visualização de dados, existem duas categorias principais para o uso dessas tecnologias de visualização de dados. Tem a análise visual, que é o caso desse sistema que chama Tableau, que ele vai mostrar, ele é mais voltado para negócios. Então, por exemplo, eu tenho um negócio e eu quero identificar uma pesquisa de mercado e fazer uma análise visual. Eu vou usar o Tableau. Mas hoje, e isso aqui eu quero deixar para uma próxima oportunidade para apresentar para vocês o Tableau. Mas hoje a gente vai falar sobre relatórios visuais, que é o caso desse Google Data Studio. Ele é uma versão teste ainda, mas eu já testei ele tem umas funcionalidades bem interessantes que a gente vai ver a seguir. E como que funciona o Google Data Studio. Os relatórios visuais, eles são painéis, tá? Que eles são estruturados que você pode importar dados externos, processar esses dados nesse portal e, por meio desse portal, elaborar gráficos e visualizações de dados. Para ele ser um relatório visual, ele precisa ter métricas e funcionar com base em um painel, como eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Então, o Data Studio ele permite criar alguns relatórios e painéis dinâmicos, como eu falei para vocês que para ser um relatório visual ele precisa ter painéis dinâmicos e visualmente atraentes. Então, com o Data Studio é possível fazer o quê? Conectar-se com várias fontes de dados. Então, a gente vai ver que ele consegue exportar dados de uma fonte externa, visualizar esses dados, processando esses dados por meio de relatórios e painéis interativos, e compartilhar esses dados, porque como é uma ferramenta Google, após gerar o relatório, você pode compartilhar ele no Drive, e qualquer pessoa pode ter acesso e modificar esse relatório que você dê permissão. Então, agora a gente vai para a ferramenta. Esse aqui é o Google Data Studio. A gente consegue, quando entra nele, gerar um relatório novo e acessar fontes de dados da preferência do usuário. No caso, ele dá a opção de upload de arquivo, alguns serviços da Google, Google Cloud, o Google AdWords, Google Analytics, planilhas Google, e o mais interessante, ele consegue exportar dados externos, como é o caso do MySQL e também o upload de arquivos. Vou mostrar para vocês só uma coisa interessante. Que no caso aqui do SQL, que é uma fonte externa, ele já conecta automaticamente com o banco de dados que o usuário informar.
Então ele já pede todas as informações necessárias para conectar com esse banco de dados. Você seleciona a tabela que você deseja, exporta aquilo para essa plataforma e ele já vai perguntando para você o que você quer gerar com esses dados inseridos. Então eu trouxe 3 exemplos para vocês darem uma observada. O primeiro exemplo é um exemplo do Google AdWords em um website. Google AdWords é uma plataforma da Google que você utiliza, onde você paga para que o seu site tenha resultados mais relevantes. Então, aqui, ele exportou os dados do Google AdWords. Isso, se eu fosse olhar, por exemplo, numa planilha, levaria muito tempo para conseguir interpretar esses dados. Então, essa é a vantagem da visualização de dados. Conseguir enxergar e tirar conclusões e ter tomada de decisões em cima dessa visualização. Então, em vez de eu pegar uma planilha e analisar esses dados, essa plataforma do Google Studio, ele gera esses relatórios. Então aqui ele coloca as campanhas que mais deram certo no investimento do Google AdWords, da onde que vieram os cliques. Então se eu passar o mouse aqui, ele vai falar, 5,8%, ou seja, 195 cliques vieram de tablets. 1.744 cliques vieram do celular, isso representa 51,7%. E de computador, 1.433. E ele gera alguns gráficos, como é o caso aqui do custo por clique. Quer ver? Deixa eu pôr um pouquinho para o lado. Custo por clique, o CPC e o CPM, que são ferramentas desse Google AdWords. Então é bem interessante. E ele mostra o quanto que me custou isso no período, junto com os gráficos. O segundo exemplo é esse Google Search Report, que ele mostra as pesquisas orgânicas de um site, quanto que foi pesquisado dentro de determinado período. Então, aqui o interessante é que a gente consegue filtrar esses dados por países e por categorias. E ele vai mudar os resultados quando eu atualizar. Então ele funciona de forma bem dinâmica. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, se eu selecionar somente visitantes dos Estados Unidos, ele vai alterar automaticamente somente com os usuários daquele país. Então ele atualiza todos esses dados. Por fim, tem um exemplo de uma análise de visitas de um website. Nesse caso, ele pega um período, você determina o período e ele já apresenta para você os números que aquele período trouxeram. No caso, 59 mil usuários, 74 mil sessões, 333 mil visualizações de página. E aí, esse aqui é bem interessante, que ele mostra o mapa, da onde veio. E se eu passar o mouse por cima, ele vai me mostrando da onde são esses dados, os países e a forma que foi feito esse acesso, se for orgânico, se for por alguma referência, algum lugar. E o perfil dos usuários que acessaram esse website. Não significa que, se eu utilizar o Google Beta Studio, ele já vai me gerar de uma forma já estruturada, já vai mostrar dessa forma estruturada. Na verdade, ele te dá a autonomia de elaborar o relatório conforme a sua necessidade. Então, se eu preciso de gráfico de mapa, preciso de gráfico de planilhas e preciso de um gráfico com colunas, ele vai dar essa opção, mas você que vai ter que mover os boxes para encaixar certinho. E ele oferece, nesse caso, como eu usei com vocês aqui, foi o serviço da Google, mas você pode importar do seu banco de dados, você pode gerar uma visualização com uma planilha, o que vai diferenciar uma da outra. Por exemplo, o mapa, ele pede dados georreferenciais. Então, necessariamente, nas planilhas, elas precisam apresentar, por exemplo, latitude e longitude, que é característica para elaborar esses mapas, essa estrutura de dados. Então, numa próxima oficina, a gente vai ver um pouquinho como utilizar essa ferramenta, tá? E o que
ela pode fornecer para nós explorando um pouquinho mais esse Google Beta Studio.